No programa de hoje você vai ver: a audiência pública discute lei de diretrizes orçamentárias. Mesa diretora forma comissão parlamentar para intermediar acordo entre professores e prefeitura. Tem ainda os pronunciamentos no plenário. Priscila Krause comenta a compra de máquinas de lavar e secadoras de roupa para creches municipais. E Raul Jungmann fala dos funcionamentos dos postos de saúde da família. O TV Câmara do Recife começa agora. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife online. E a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara realizou uma audiência pública com a presença de representantes da Prefeitura para discutir a tramitação do projeto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Recife. Os integrantes da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara receberam na Sala das Comissões o secretário executivo de Orçamento e Captação da Secretaria de Planejamento, Arthur Gueiros. O presidente da comissão, vereador Jairo Brito, e os vereadores Eurico Freire e Priscila Krause discutiram com o secretário alguns pontos do projeto da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que chegou à Câmara no dia 30 de abril. A reunião foi muito proveitosa, né? Que a gente tirou algumas dúvidas com o pessoal que está representando a Prefeitura nesse momento, especificamente sobre as emendas que os vereadores fazem à LDO. Algumas emendas elas são voltadas, correlacionadas para a LOA, que é a Lei do Orçamento Anual, quando desce a nível de detalhes. Isso foi muito proveitoso, porque a gente conseguiu definir quais são as emendas que vão ser aprovadas e as que são rejeitadas em função dessa correlação que tem em relação à LOA e à LDO, de forma que foi muito proveitosa a reunião. A LDO indica metas e prioridades da gestão para 2015. Contém as diretrizes do programa de governo que vão nortear a elaboração da LOA, Lei Orçamentária Anual. Em geral, as regras que mexem com a LDO são bastante constantes. As alterações são pequenas em relação a isso e bastante técnicas. Quanto às metas e prioridades, o foco que se dá é ao programa de governo, né, do prefeito Geraldo Júlio, né, que se estende por toda a gestão. E nesse caso da LDO, para o ano que vem, né, o que continua como meta e prioridade é a parte do funcionamento pleno lá do Hospital da Mulher, né, da construção das UPAs e UPinhas e também o início do funcionamento delas e das creches e das escolas municipais, que também estão em construção. Né, e, por último, uma coisa para destacar também é a questão dos compás, que eles continuam, né, alguns vão começar a ser entregues, mas no ano que vem também vai continuar a entrega de compás e outros equipamentos públicos. E a LDO ela destaca esses principais itens também. Tem alguma diretriz nova com relação ao que a gente já conhece do programa de governo? Não. Em relação a como o programa de governo ele é muito extenso e foi feito de modo a cobrir as diversas necessidades da cidade, ele não sofreu na LDO alterações. Ele se mantém o mesmo, né, e o desafio está sendo em correr para conseguir cumpri-lo integralmente. Os parlamentares apresentaram 21 emendas ao projeto da LDO. Elas serão analisadas na Comissão de Finanças e Orçamento, que tem até o dia 15 de junho para apresentar um relatório com parecer para ser votado em plenário. Em função dessa reunião, a gente tem o propósito, o objetivo de até sexta-feira da próxima semana estar com o relatório completamente resolvido e colocar em plenário para votação. À tarde, a Comissão de Finanças e Orçamento voltou a se reunir para discutir outros 2 projetos do Poder Executivo. Um que autoriza a Prefeitura a contrair um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal e o outro que trata do passe livre no transporte público para os estudantes do Recife. Nós iniciamos as discussões sobre o projeto de lei número 15 do Executivo, que trata exatamente do passe livre, que foi uma conquista aí dos estudantes recifenses, que apenas nós começamos as discussões, não foi possível avançar mais, porque ainda está em prazo de emenda. Esse prazo de emenda se encerra dia 9 de junho, e a partir do encerramento desse prazo de emenda é que a gente pode se movimentar para dar um parecer final sobre o projeto. A compra de máquinas de lavar e secadoras industriais para uso de creches da rede municipal voltou a ser discutida no plenário. Novas informações sobre o valor das máquinas levam a mais questionamentos dos vereadores da oposição.
Priscila Krause informou que teve acesso a pesquisas sobre o valor atual de uma lavadora de roupas industrial. E ele seria cerca de R$20 mil a menos que o valor pago pela prefeitura. Uma mesma máquina, nessas condições e nessas especificações, é encontrada no mercado, numa pesquisa fácil que se faz pela internet, ao valor de R$ 28.500. Ainda tem um outro aspecto, levando em consideração e que os senhores me convençam de que é necessária uma máquina de lavar industrial. A máquina de lavar industrial, no preço de mercado e pesquisado na internet, em vários fornecedores, de 18 quilos, que custaria esses R$ 28.500, e que a prefeitura está comprando por R$ 49 mil, levando em consideração que fosse necessário, nós poderíamos partir, vereador Marco Aurélio, para uma máquina com as mesmas especificações e com a sua capacidade diminuída, uma máquina de 10 quilos, que tem a capacidade de lavar 180 quilos de roupa por dia. Por dia. O custo dessa máquina seria o preço unitário, sem qualquer negociação, R$ 8.500 em média. E atenderia ao argumento de que uma máquina industrial é o que se faz necessário ter para atender às demandas das creches. Para os senhores terem uma ideia, 80 máquinas industriais de 10 quilos, ao preço de R$ 8.500 cada uma, daria um montante de R$ 672 mil, o que traria uma grande economia para o poder público. O vereador André Regis também pesquisou sobre o assunto. Segundo ele, a maioria das creches e CMEs da rede municipal não tem estrutura física para receber as máquinas. A falta de estrutura física para o recebimento do maquinário. Então, é preciso que a gente saiba se há em curso um projeto que contemple a aquisição de novas unidades ou uma readequação das unidades existentes para o recebimento dessas máquinas de lavar roupa. O fato é que, vereadora Priscila Krause, é de fato uma demanda da comunidade escolar, o maquinário, porque praticamente todo o maquinário atual existente está quebrado, nós encontramos 60% do maquinário quebrado. Nós também encontramos que há uma dificuldade na entrega do sabão, ou seja, problemas somente no mês de outubro o sabão em pó foi entregue. Então, em muitas creches, o sabão era entregue em barra que precisava ser derretido, ou algo que é algo inadmissível. Então, qual é a minha sugestão, vereador Eurico Freire? Ante a todo o problema, se ainda houver possibilidade de reversão, vereadora Priscila Krause, eu acredito que seria mais econômico para a cidade que a Prefeitura da cidade do Recife ela estabelecesse uma central de lavagem que atendesse a rede. A necessidade, ela existe, e esta central, ela, sem dúvida alguma, ela acarretaria uma diminuição da necessidade de compra do equipamento e um ganho de eficiência, notadamente porque o que foi indicado pela Prefeitura é o equipamento pesado que deve funcionar 24 horas. A partir das novas informações, Priscila Krause decidiu mudar o encaminhamento de suas ações. Nós mudamos a nossa providência e que acionaremos também o ofício para o secretário segue, mas seguirá também a documentação com toda a nossa pesquisa em anexo para o Tribunal de Contas. O líder do governo na casa, Gilberto Alves, assegura que a compra foi feita com cotação de preços e que a prefeitura chegou a economizar mais de R$200 mil. Que todo o processo foi feito respeitando, evidentemente, a legislação em vigor no nosso país, no nosso estado, no nosso município. No que disse hoje em relação ao custo, vereador, dos preços
dos equipamentos adquiridos. Eu tenho uma informação, a senhora pode constatar, porque são documentos públicos, que na cotação de preço feito pela Prefeitura e ao cabo e no termo e ao final do processo licitatório, a Prefeitura ainda fez uma economia de mais de R$200 mil, entre aquilo que foi cotado, os valores que foram cotados na época, e os valores dos equipamentos que foram finalmente adquiridos através do processo de licitação. Ele ainda trouxe números atualizados dos investimentos da Prefeitura na área de educação. E nós já investimos 96,9 milhões somente em 2013, mais que a soma dos investimentos na área nos últimos 10 anos. Dizer a vocês, inclusive para reforçar a nossa atenção com a educação infantil, nós estamos... São 5 creches de escolas que foram inauguradas, cada isso dá uma monta de 11,5 milhões de reais, ofertando mais de 600 vagas para estudantes de 0 a 5 anos. Outras 8 unidades estão em construção, são mais 14,5 milhões de reais, enquanto 2 estão em fase de licitação, que remonta a mais 5,6 milhões de reais. E ainda outras 10 que serão licitadas no valor de 25 milhões de reais. Então, vocês percebam o montante que nós estamos falando aqui. É muito investimento, são muitos recursos. Na verdade, essa é uma gestão que veio para mudar o padrão de atendimento às nossas crianças no ensino fundamental, que veio para mudar o atendimento das nossas crianças dos CMEIs, e a gente vem fazendo isso em todas as áreas. Quem não se lembra aqui do programa de robótica que foi anunciado, que já está em implementação pela Secretaria da Educação? Quem não se lembra também aqui do programa dos tablets que foram distribuídos nas escolas? O Wi-Fi nas escolas. São investimentos na tecnologia, investimentos em informatização, investimentos no padrão de atendimento, investimento nos professores, na qualificação profissional, investimento nos equipamentos, para a gente poder, inclusive, dar as condições necessárias, tão reclamadas pelos servidores da Prefeitura do Recife, para que a gente possa humanizar, inclusive, o serviço dessas pessoas. E, enquanto elas perdem, a gente sabe quando uma mãe de família, nós somos pais e mães de famílias aqui, sabemos a dificuldade que é você se debruçar no tanque de lavar roupa, e essas máquinas domésticas muitas vezes não atendem a esta demanda, e quando elas quebram, passam dias e dias e após dias para poder voltar do conserto da ciência técnica, e enquanto elas estão ali quebradas, sabe quem vai lavar aquelas roupas? São os funcionários da secretaria, que muitas vezes deixam de fazer outras atribuições para estar debruçado no tanque de lavar roupa, dia após dia, para dar um atendimento adequado àquelas crianças. Portanto, eu quero dizer que há um engano, a vereadora precisa pesquisar, esse padrão é um padrão que nós estamos recuperando, que já era uma prática na cidade do Recife. Nós vamos, sim, as novas unidades, aquelas que demandam esse tipo de equipamento, terá um equipamento moderno, capaz de dar dignidade ao nosso servidor, mas, sobretudo, capaz de dar, com mais atenção e com mais respeito, o atendimento que as nossas crianças merecem e exigem. O vereador Raul Jungmann afirma que a fiscalização da Câmara vem dando bons resultados. É que muitos postos de saúde da família que estavam fechados às sextas-feiras, agora voltam a atender pacientes no horário regular. O vereador Raul Jungmann iniciou o pronunciamento falando sobre os números do Recife, quanto à mortalidade infantil, materna e relacionada a doenças dos aparelhos respiratório e circulatório. Em termos de mortalidade infantil, nós estamos em 15º lugar dentre as capitais. Já a mortalidade neonatal, 12º lugar. Mortalidade neonatal tardia, 13º lugar. Mortalidade materna, estamos em 8º lugar, 7 em cada 1000. No que diz respeito à mortalidade por portadores de doenças do aparelho respiratório, nós estamos em penúltimo lugar. E no que diz respeito à mortalidade por razões do aparelho circulatório, nós estamos em 24º lugar. Tudo isso tem a ver com atenção básica, tudo isso é matéria voltada exatamente para o SUS, tudo isso tem a ver com a porta de atenção, a porta de entrada do Sistema Unificado de Saúde, que é exatamente os PSFs, o Programa de Saúde da Família. O parlamentar disse que percorreu diversos postos de saúde da família na tarde de sexta-feira, dia 9 de maio.
Dos 61 postos visitados, segundo o vereador, 45 estavam fechados. Por que esses postos fecham? Quando muitas senhoras são obrigadas a acordar 1, 2 horas da manhã para pegar uma ficha, para pegar uma senha, e essa senha, muitas vezes, não lhe chega às mãos, porque elas são em número inferior exatamente àquelas necessidades ou demandas da população. E nós não obtivemos nenhuma resposta, vereador André Regis, da Secretaria de Saúde nem da Prefeitura da cidade do Recife. Zero, nenhuma explicação a esse respeito. O que nós ouvimos aqui do eminente líder foi que esta não era uma orientação, Priscila, do município. Se não é orientação, então é absoluta falta de monitoramento. Se não é orientação, é absoluta incapacidade gerencial. Se não é uma orientação, então está faltando alguém para cuidar dos postos de saúde da família na Prefeitura da cidade do Recife. Raul Jungmann explicou que voltou a visitar os postos de saúde na última sexta-feira e o percentual de unidades fechadas caiu para 10%, de acordo com o vereador, resultado do trabalho de fiscalização do Poder Legislativo. Para você ter uma ideia, os postos fechados pela manhã, só para recordar que era de 20%, caíram para 10%. 10 deles. E apenas 4, Almir, apenas 4 de 122 fechados por razão de reunião, como se coloca, né? Embora não seja lícito fechar. Mas a verdade é que, André, ocorreu uma redução. Mas não por conta do trabalho, o que eu acho, a supervisão, porque não recebemos nenhuma informação da Prefeitura e da Secretaria de Saúde. Nós temos 1.537.000 habitantes na cidade do Recife. O Sistema Único de Saúde atende aproximadamente de 800 a 900 mil dessas pessoas. Como é que é? Clama aos céus, como é que você fecha um sistema desse exatamente na sexta-feira? Pois bem, passamos a tarde recordando que na parte da tarde aproximadamente 70% dos postos de saúde da família, já o ouço, Marco Aurélio, 70% dos postos de saúde da família estavam fechados na sexta-feira, dia 9. E aqui, mais uma vez, funcionou a supervisão externa, a fiscalização feita por essa Câmara Vereadora da cidade do Recife. Fomos às 122 e 29%, aproximadamente 30%, se encontravam fechados. A pergunta que não quer calar é o seguinte: puxa, se 15 dias antes esse número, André, era de 70, ele caiu a menos da metade agora. Então, não resta a menor sombra de dúvida que foi o papel desta casa, que foi a fiscalização, que foi a supervisão, e nós avisamos, vamos voltar, e vamos voltar de novo, e vamos continuar voltando a todos os 122. O vereador Marco Aurélio justificou: os funcionários fecham os postos de saúde na tarde de sexta-feira para realizar reuniões administrativas que são indispensáveis. Eles não podem, até por efeito da legislação, se reunir à noite. Até porque, se eles se reunirem à noite, eles estarão fazendo hora extras e não vão receber hora extra por conta disso. Eles também não vão poder fazer essas reuniões, Raul, no sábado, nem aos domingos, porque também, se o fizerem, de acordo com a nossa legislação, eles estarão fazendo hora extra e ainda terá adicional a questão do final de semana. Então, a única hora que eles podem se reunir e precisam se reunir é justamente às tardes das sextas-feiras, para poderem eles tratarem as diretrizes e discutirem as questões administrativas. Mas com um detalhe: esses companheiros que são agentes de saúde, que zelam pela saúde do Recife, que exercem o seu trabalho da melhor forma possível, que têm um contato diário com aquelas famílias, eles avisam: olha, sexta-feira à tarde estaremos reunidos. E a cada um daqueles companheiros que tem em média de 100 e poucas, 200 famílias em torno deles, eles avisam: olha, sexta-feira à tarde vamos nos reunir. Não tem outra forma. Não está fechado porque eles querem. Não está fechado porque eles não querem trabalhar. Não está fechado porque eles não querem prestar um bom serviço. Está fechado momentaneamente naquelas tardes porque eles precisam se reunir. E mesmo indo fechar na sexta-feira, que eu não sei se vai ser essa sexta-feira, certamente um ou outro posto estará fechado, porém, aqueles agentes de saúde vão avisar nas suas áreas: olha, sexta-tarde não vai, porque a gente vai estar lá fechado,
porque a gente vai estar administrativamente fechado. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, e é possível que já tenha ocorrido, e se vier a ocorrer, de algum dia que alguém bater naquela porta desavisadamente, ou fruto de uma emergência, porque precisou, porque está numa necessidade, está numa urgência, eu não tenho nenhuma dúvida que se isso acontecer, qualquer um daqueles brilhantes servidores, qualquer um daqueles companheiros que têm compromisso com a saúde do Recife, certamente vão dar o encaminhamento correto. Mas nós não podemos querer dizer, ou querer mostrar, ou pelo menos deixar nas entrelinhas de que esses companheiros fecham porque estão indo para a praia, ou fecham porque só trabalham 4 dias na semana. Fecham, às vezes, à tarde, avisando aqueles que eles prestam um bom serviço, porque precisam se reunir administrativamente. Infelizmente, não tem outro horário. Confira agora outros pronunciamentos dos vereadores no plenário. A ocupação do cais José Estelita, iniciada na semana passada e com grande repercussão nas mídias digitais, foi tema do pronunciamento do vereador Jurandir Liberal. Vários setores da sociedade estão acampados lá na Rua Imperial e era bom que a gente tomasse conhecimento como em que estágio está essa ação, uma vez que já foi aprovado no CDU, e ver também tomar algumas providências no sentido de analisar a matéria a fundo, até para ter um posicionamento da casa, a casa não ficar ausente dessa discussão. Esse assunto é importante, uma vez que naquela área você tem algumas ações que foram já aprovadas, estão em discussão também, que é o caso da Arena do Esporte, era o projeto do Polo Jurídico, que esse já deu em água, e o grande projeto Novo Recife. Então, é preciso que a gente se aproprie mais desse debate, até para pensar um pouco mais a cidade. E aproveito, mais uma vez, para cobrar a questão da lei de uso do solo, que é um assunto que já está atrasado há 5 anos, e toda vez a gente fala, já teve audiência pública, inclusive o vereador Raul Jugman, que já convidou em 2 momentos, e a gente não vê esse projeto chegar aqui de atualização da lei de uso do solo. Michele Collins defendeu um projeto de sua autoria que sugere a criação de centros para idosos no Recife. O Centro-Dia certamente será um instrumento de dinamização da vida, da busca de intensidade de um viver maior na nossa cidade. Um elemento de busca de saúde adequada, que vai proporcionar uma cidadania ativa, reforçando a autoestima e a ampliação dos contatos e das redes sociais desse importante segmento social que são os idosos. Então, eu sei que não é da nossa competência a criação de estar fazendo com que a prefeitura construa isso. Eu sei que, inclusive, esse projeto poderá nem ser aprovado, mas é um projeto extremamente relevante, importante para a nossa cidade, onde nós podemos sugerir a administração atual a criação desse centro-dia para idosos, para que os nossos idosos sejam bem cuidados, bem tratados e tenham uma melhor qualidade de vida. André Regis falou sobre a possibilidade do Recife fazer parte de uma rede de cidades educadoras, a Global Networks, criada em 2013 pela Unesco. Possível entrada, vereador Eurico Freire, do Recife entre a rede que é formada por cidades educadoras, cidades que aprendem, chamada Learning Cities, a Global Network, que é uma rede que foi instituída pela Unesco no ano 2013, na China, na primeira conferência. E, neste encontro que eu estou relatando, tivemos a oportunidade de mencionar a possibilidade do Recife ingressar nessa rede. Eu recebo, para nossa satisfação, uma mensagem eletrônica do subdiretor-geral, vereador Marco Aurélio, informando do desejo de nós estreitarmos os laços para que o Recife seja efetivado como parte integrante desta rede de cidades que aprendem, de acordo com a Unesco.
Como isto é uma prerrogativa do Executivo, como presidente da Comissão de Educação, eu vou encaminhar ao secretário de Educação do município para que, em sendo de interesse, esse estreitamento aconteça em benefício da educação pública municipal da nossa cidade. Então, vou encaminhar por esta casa ao secretário. Eu gostaria muito da sua participação, vereador, da vossa participação, no encaminhamento desta sugestão de aproximação entre a Prefeitura da cidade do Recife e a Organização das Nações Unidas a partir da Unesco. E Almir Fernando comemorou o resultado da reunião que teve com a presidente da CTTU para tratar de melhorias nas comunidades do Alto José Bonifácio e Córrego do Euclides. A gente saiu satisfeito dessa reunião com a CTTU, a presidente Tassiana, e aqui a gente tem que não faz só cobrar, não fazer só requerimento, mas também agradecer pela faixa de pedestre que vai ser pintada lá em Setúbal, em frente à Escola Dourada, a escola, os professores, a diretora, sempre cobrou que fosse feita aquela faixa de pedestre. A faixa de pedestre em frente à UPA Nova Descoberta, que a gente já vinha reivindicando há muito tempo, não só pelos pacientes da UPA, mas também pela escola particular que existe naquele local. E o seu proprietário sempre fez aquela reivindicação e a gente já vinha fazendo há muito tempo, reivindicando, cobrando, fazendo requerimento. Infelizmente, ainda não havíamos sido atendido. Uma parada de linha de alimentadora lá no Alto José Bonifácio, na ladeira Alto José Bonifácio, conhecida como Ladeira da Vaca, está sendo implantada também essa parada. As lombadas vão ser estudadas tecnicamente para ver a possibilidade de implantar, mas a gente está solicitando também a pintura de lombadas e sinalização, principalmente ali na Feira da Rodinha. Quem conhece ali a descida do Alto José Bonifácio sabe que já aconteceu inúmeros acidentes ali com a descida do Alto José Bonifácio, o Córrego de Euclides e a Feira da Rodinha. Infelizmente, não há sinalização indicando quem tem a preferência. E a gente está solicitando que isso aconteça. Já foi feito o estudo técnico e, brevemente, eu acho que mais ou menos daqui a 30 dias, será sinalizada toda aquela área, junto com o Córrego de Euclides, que também a gente tem reivindicado a sinalização dali, a fiscalização, já que o terminal de ônibus da linha do Tiro foi para o Córrego de Euclides, junto com a linha Córrego de Euclides e Derbys. Então, são vários ônibus, vários coletivos que estão naquela região, então está dificultando a mobilidade daquela área, e a gente está pedindo a fiscalização da CTTU e fazendo uma solicitação também à Grande Recife, que possa levar a linha do Tiro para o seu local de origem, que é lá na linha do Tiro. A mesa diretora da Câmara formou uma comissão parlamentar para intermediar o diálogo entre a Prefeitura do Recife e os professores da rede municipal. O grupo é formado pelos vereadores Carlos Gueiros, Wilton Brito, Gilberto Alves, Priscila Krause, Raul Jungmann e pelo presidente da Casa, Vicente André Gomes. Já Devalde Lima é o presidente da comissão. Então nós vamos fazer depois o contato com o grupo e marcar as prováveis reuniões com a Prefeitura. Estivemos recebendo a visita de vários funcionários da Prefeitura, especialmente os funcionários que integram a categoria de nível universitário NU1 a NU9, né, que veio à presença aqui desta casa, conversou com alguns vereadores e foi também conversado com o presidente dessa casa, o vereador Vicente André Gomes, e eu mesmo solicitou que levasse ao plenário, que fosse formada, né, uma comissão de alguns vereadores para acompanhar esse grupo em algumas mediações diante do secretário de Administração. A gente fica por aqui. Para ver esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais.